Bom dia, meus amados irmãos, bem-vindos. É uma alegria podermos estar juntos mais uma vez para este nosso encontro dominical, encontro com a palavra. Os domingos pela manhã, nesse horário, nos encontramos para compartilhar um pouco da palavra do Senhor, dizer a você a respeito do amor de Deus por você. Podemos conversar um pouco mais nesses tempos que nós passamos, tempos difíceis que nós atravessamos, em que nós temos que nos adaptar, não é? Esse novo tempo. E é exatamente isso que nós estamos fazendo através das nossas transmissões, dos nossos encontros. Então a gente faz isso visando exatamente poder estar mais perto de você, estar aí com você, conversando e mostrando a realidade do Senhor durante esse tempo, os propósitos de Deus para a nossa vida, nesse tempo de grandes dificuldades que nós passamos, tempos de pandemia, tempos em que nós temos que nos adaptar. Aqui em Contagem, por questão legal, as igrejas estão impedidas de ter cultos, de ter reuniões presenciais. Elas podem estar com as portas abertas, receber as pessoas individualmente, mas não coletivamente. Então, por isso, durante esse período, pelo menos o decreto até o dia 1º, nosso encontro será online, agora de manhã, à noite, às 19 horas também, teremos o nosso próximo encontro. Na terça-feira também, às 19 horas, um encontro para oração. E assim nós caminhamos até o dia que o Senhor assim nos permitir, não é isso? Enquanto isso, nós seguimos como igreja funcionando. Conforme eu já tenho falado muito para os irmãos, a igreja, ela continua ativa, viva, trabalhando. A igreja está em ação. As portas do templo estão fechadas, O templo é um lugar de reuniões, o templo é uma construção por si só. A construção, ela é sem vida. O que dá vida a ela é a presença da igreja dentro do templo, Então, no momento que nós nos reunimos como igreja, nós trazemos vida a esse lugar, porque Jesus nos ensinou a respeito disso, Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando Ele está em nós, a vida está em nós. O que produz vida em nós é exatamente isso. E Deus vai nos lembrar também que Ele não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Os vivos, eles, quando o lugar onde Ele está, expressa então essa vida verdadeira que somente o Senhor Jesus pode então nos dar. Então, o templo está temporariamente com as portas fechadas, mas a igreja está viva. A igreja está aí na sua casa. A igreja está aí com você onde você estiver, sua casa, no trabalho, onde você estiver agora, porque você está aí. Você que já teve encontro com Jesus, você está aí, então a igreja está aí, está viva, através de você. Então, seja a igreja de Jesus onde você estiver. Não deixe que nada esfrie o seu fervor espiritual, que nada esfrie a sua alegria espiritual, o seu desejo de servir ao Senhor. Então, meus queridos, nós continuamos conversando com vocês. Hoje nós vamos dar sequência a essa série de ensinos que nós estamos ministrando durante essas semanas a respeito da segurança, da certeza da segurança e da alegria da salvação.
esses três aspectos importantes da nossa vida com Deus. Então, hoje nós vamos continuar conversando a respeito dele. Bom, então, domingo passado, nós começamos a falar sobre a alegria da salvação, né? Temos Salmo 51, versículo 12, e nós vamos voltar nesse mesmo texto e vamos acrescentar algumas coisas mais a respeito da alegria da salvação. Como podemos ter a alegria pela nossa salvação, a alegria na nossa salvação? Então, a gente vai compartilhar isso com os irmãos a partir de algumas referências bíblicas. Então, se você tiver a Bíblia aí, fica com ela atenta aí, para você acompanhar. Se você precisa anotar, pede uma caneta aí, dá tempo. E nós vamos então conversar sobre isso já já. Então vamos orar primeiro? Feche seus olhos, vamos pedir ao Senhor para falar conosco nesta manhã. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos agora na presença do Senhor, juntos, ó Deus, com esses nossos irmãos que já estão aqui conosco, participando desse encontro. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar a cada um agora com a graça, a presença e o poder do Senhor Jesus, de tal maneira que a palavra do Senhor possa chegar até o coração de cada um nesta manhã, produzindo vida, produzindo alegria no Senhor, produzindo a certeza de quem nós somos em Cristo Jesus. Então, Pai, que o Senhor possa nos trazer a revelação do Senhor nesta manhã. Visita os nossos irmãos agora, guarda, protege nesses momentos, dificuldades que nós passamos, mas que nós expressemos sempre a nossa alegria no Senhor, porque a alegria do Senhor é ela que nos fortalece, ela é a nossa força. Então, Pai, nos ajuda a entender esse sentido da alegria da nossa vida com o Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos e te pedimos, Deus, fala ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos todos, né? Temos várias pessoas aqui já conosco, né? Daqui a pouco eu faço um destaque sobre vocês que estão aí com a gente. Obrigado por já estarem participando aqui conosco nesta manhã. Eu disse no domingo passado, durante o nosso encontro, parece-me que no encontro noturno, não tenho certeza, que nós estamos aqui, atrás de mim, você vê o templo vazio, mas quando eu olho para a tela aqui da minha transmissão, eu vejo um auditório. Ali está vazio, mas aqui na minha frente está um auditório. Cada pessoa que entra e permanece na transmissão, a imagem dela é projetada aqui para mim. Então, eu consigo ter um auditório aqui comigo, né? Por isso que é bom quando você entra, você dá um sinal aí, fala um oi, permanecer, porque eu tenho aqui uma congregação reunida comigo. Estou vendo a face de vocês, vocês estão me vendo através do Facebook, vocês estão me vendo também. Os que estarão assistindo somente o vídeo já produzido e depois compartilhado, também irão nos ver também, né? Apenas a mim, não verá vocês, mas a mim eles verão, né? Então eu fico muito feliz, porque para esses novos tempos Deus tem nos dado novas estratégias, né? Deus é tão maravilhoso para conosco que Ele faz tudo isso, né? No momento dessa provisão de Deus para nós, das redes sociais, da internet, nós podemos chegar em diversas partes, né? Do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, país e fora do nosso país também, né? Então, isto é o amor de Deus que não nos deixa sozinhos. Quando Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, Ele falava sobre os dias bons e os dias maus, que Ele sempre estaria conosco. E Ele está conosco, então a provisão dEle
para nós é algo realmente maravilhoso, não é isso? Então é muito bom a gente estar aqui, ver que você está aí também participando com a gente. Então, a igreja não está sentada aqui atrás, mas está em pé, diante de mim aqui à frente, nessa tela que eu posso acompanhar vocês. Então, mas quando você fala alguma coisa aí, eu consigo ver a sua imagem melhor, tá? O Minuto está falando aqui que não está conseguindo entrar nem pelo link, nem pelo Face. Eu mandei o link hoje, Minuto, tenta entrar por ele de novo, ou então fecha o seu Facebook e entra de novo, talvez você consiga, porque várias pessoas entraram, não tem tido problema aqui com aquele link não, tá bom? Ou então, porque você já está comigo, com um amigo aqui, então já aparece a notificação para você também, né? Então tenta mais uma vez aí, Minuto, para ver se dá certo, tá? Se não der, depois nós vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar isso, tá? Muito bem. Como eu disse, domingo passado nós começamos a falar sobre a alegria da salvação. Nós já falamos dentro desta série de meditações, já tem muitas semanas, e você tem vários vídeos lá no YouTube publicado lá sobre esta série, sobre alguns elementos básicos da vida cristã que nós estamos conversando, estamos compartilhando com vocês durante esses tempos. Muito bem, Minu, bom dia, conseguiu entrar, né, Minu? Bom dia, que beleza, ótimo. Muito bem, então a gente está falando sobre esses elementos básicos da vida cristã e começamos falando sobre a certeza da salvação, a segurança da salvação, a alegria da salvação. Infelizmente eu não posso retornar em todo o conteúdo desde lá do início, que é muita coisa que nós já falamos desde a primeira semana. Você pode ver esse vídeo depois, tá? Mas nós vimos que nós temos uma provisão de Deus na nossa vida, né? É a nossa salvação. O pecado veio e invadiu a nossa vida através do pecado lá no Éden, e o pecado passou a todas as pessoas, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado, ele tem produzido tantos males, não é, na vida das pessoas, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele nos provê todas as coisas, e por isso que nos provê a salvação. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Eu disse só na primeira semana, só para você relembrar, que Deus nos fez composto de corpo, alma e espírito, porque esse entendimento desses três aspectos da nossa vida é que dá sentido à nossa existência, é que dá sentido à nossa alegria da salvação. Entender e ter sempre em mente esses três aspectos da constituição do homem. Deus constituiu o homem de corpo, de alma e espírito, não é isso? 1 Tessalonicenses 5:23. Essas três partes, elas se comunicam, elas interagem. O corpo é a nossa maneira como nós nos comunicamos com as pessoas, como nos expressamos no mundo como pessoas. A alma é a nossa sede das emoções, dos sentimentos. A alma é onde está as nossas mais profundas dores, né? Todas as angústias, todas as alegrias passam pelo aspecto da nossa alma. Alegria diz respeito às coisas terrenas. E o espírito é aquela parte mais interior, mais profunda do nosso ser, ali onde Deus habita em nós. Quando Deus nos fez, soprou em nós o fôlego de vida e deixou esse espaço em nós para a habitação dele. Quando o pecado entrou no mundo, o pecado ele
separou o homem de Deus. A morte ali representa exatamente essa separação, esse momento em que a presença de Deus é tirada do espírito do homem, e a partir de agora ele vai ter então que decidir, que escolher quem ele quer colocar dentro dele. Por isso é que nós vemos muitas pessoas, meus queridos, que estão tendo suas vidas desperdiçadas por tantas outras coisas, porque no lugar que é de Deus ocupar, quando você coloca outra coisa no lugar de Deus ocupar, aquilo que está ali no espírito, no lugar onde Deus deveria habitar, ela vai irradiar para a sua alma, vai atingir as suas emoções, vai atingir os seus sentimentos, vai atingir as suas vontades e vai refletir nas suas ações no seu corpo. Ou seja, quando alguém ela comete qualquer tipo de ação, ou um roubo, ou um crime, ou qualquer outro ato na sua vida, ela está refletindo exatamente aquilo que está ocupando o centro da sua vida. Se Deus não ocupa o seu espírito, se Deus não está presente nessa parte que Ele fez para Ele morar, você vai colocar ali outras coisas. Algumas pessoas tentam colocar o trabalho, tentam colocar as atividades da igreja, um ativismo religioso, tentam colocar ali um filho, tentam colocar ali uma esposa, o casamento, tentam colocar ali um artista, um atleta e tanta coisa que vai se tornando deuses na vida da pessoa que ocupa aquele lugar. E onde Deus não está, ali há toda sorte de perturbação. É isso que a Bíblia diz? O lugar onde Deus não habita, há toda sorte de perturbação. Então, no momento em que Deus não está ali naquele lugar, você colocou outros deuses que estão ocupando aquele lugar. E colocar outros deuses significa tirar Deus do trono dele, do seu coração. Você retira Deus do trono do seu coração, da sua vida, e com isso vem então as consequências para o seu dia a dia. E o mais grave de tudo é que quando Deus não habita no lugar onde Ele deveria habitar, o diabo ele vai tomar conta dali. E se ele toma conta ali, significa que você vai fazer aquilo que ele quer que você faça. Ou seja, tudo aquilo que reflete na sua vida vai estar fazendo a vontade dele, não a vontade de Deus. Então você precisa definir quem ocupa o centro da sua vida. Quem ocupa o centro da sua vida? Quem é o Senhor no centro da sua vida? Quem está ocupando ali? Se Jesus ainda não está ocupando, a primeira coisa que você precisa fazer é colocar Jesus ali. E aqui eu não estou falando de igreja, de quem já é membro de igreja, não é membro de igreja, foi batizado, não foi, tal, você participa, nada disso. Estou falando de o lugar que é de Jesus para ele entrar. Não deixe ele do lado de fora, batendo a porta. Não deixe Jesus ficar de fora da sua vida. Coloca Jesus no centro da sua vida. Deixe ele ocupar o espírito, seu espírito, que é o lugar da habitação dele, para que ali, a partir da habitação dele, você possa então ter a sua alma curada e o seu espírito restaurado, a sua vida restaurada, o seu corpo restaurado. Então, meus queridos, a grande parte das enfermidades que nós enfrentamos no dia a dia, elas são resultados das nossas emoções. Elas são resultado dos nossos traumas, das coisas que nós trazemos de experiência da nossa vida, as chamadas doenças psicossomáticas, né, que se diz na psicologia. Então vejam, quando a gente, Deus não está no lugar que deveria ser a habitação dele, colocamos qualquer outra coisa, o próprio diabo mesmo nesse lugar,
as nossas emoções ficam feridas, ficam machucadas, ficam fora de foco, distorcidas. E essas nossas emoções, elas vão refletir no nosso corpo. Por isso que muitas das enfermidades que nós temos no nosso corpo é reflexo da nossa alma, reflexo daquilo que está dentro do nosso sentimento, do nosso ser, porque nós não deixamos Jesus assumir o lugar que é dele, que é a parte mais profunda do nosso ser. Imagina comigo aqui um círculo. Esse círculo ele é composto de 3 partes. Uma parte exterior, na parte de dentro dele um outro círculo em volta dele, e na parte mais interior um outro círculo lá no fundo, bem lá no fundo desses 3 círculos. Então, vejam, vamos entender aqui. O primeiro círculo mais aberto é o nosso corpo, é a expressão física nossa diante das pessoas. Esse intermediário, esse segundo, são as nossas emoções, nossos sentimentos, a nossa alma. E aquele que está lá no fundo do nosso ser, mais no íntimo, que a psicologia não consegue chegar, que a medicina não consegue chegar na parte física, a psicologia não consegue chegar na parte emocional, mas que está lá no fundo, lá no íntimo mesmo do nosso ser, que somente Deus sabe onde é, ali que está o nosso espírito, onde Deus habita. E como que é esse processo então? Daquela parte mais interior onde Deus habita, vai irradiar para a parte intermediária, que são as nossas emoções, e essa parte que está intermediária vai refletir na parte exterior, que é o nosso corpo. Talvez assim tenha dado para você entender um pouco melhor a respeito da constituição do nosso corpo conforme Deus nos fez. Então, se Jesus não está lá no centro da sua vida, na parte mais interior, para irradiar a vida dele para a sua alma e para o seu corpo, a sua alma fica doente, o seu corpo fica doente, porque Jesus não está lá. Lembra que onde Jesus chegava, tinha pessoas doentes, ele curava, você tinha o ambiente estava triste, ele alegrava. Ou seja, o lugar onde Jesus está, ele está ali manifestando vida para todo o nosso ser. Mas o pecado tirou isso de nós, porque nós colocamos no centro da nossa vida tanta coisa, lá naquela parte onde Jesus deveria habitar, onde Deus deveria habitar, e nós não deixamos que Ele habite ali, nós entronizamos ali no altar da nossa vida, no centro da nossa vida, outras coisas, outros deuses, o próprio Satanás ocupa esse lugar. Então, por isso as pessoas estão tão doentes das emoções e do seu corpo. Nunca se viu tanto consumo de remédios, né? Nunca se viu tantas farmácias. No nosso bairro aqui, em outros lugares também é a mesma coisa. Nosso bairro aqui é uma farmácia lá da outra, num quarteirão você encontra 5, 6 ou mais farmácias no mesmo quarteirão. Porque nunca se vendeu tanto remédio, está se vendendo mais remédio que comida hoje. Então, meus queridos, porque o ser humano está doente, e aí você fala, mas ele está passando esse período difícil da pandemia, por isso que as pessoas, quando as suas emoções estão abaladas. Não, meus irmãos, nossas emoções estão abaladas por falta de Deus em nosso coração. Por que surgiu tanto esses vendedores de autoajuda? Porque eles descobriram que as emoções das pessoas, elas podem ser manipuladas. Elas manipulam as emoções através de palavras que possam mexer com as emoções dela. Veja o seguinte, esses preletores de autoajuda, o que eles fazem? Eles vão falar num lugar, eles querem um ambiente escuro, com a fachada preta no fundo, uma luz que foca somente nele, para que a pessoa fique apenas focalizada naquilo que ele está trabalhando ali, com a emoção da pessoa. Ele apaga o campo visual da pessoa para que ela possa chegar na parte emocional.
E ali as pessoas ouvem aquilo, elas choram, elas se emocionam, elas se derramam, mas quando elas saem dali, tudo volta à mesma coisa. Elas vão ali na saída ainda abaladas pelas emoções, compram dezenas e dezenas de livros de autoajuda, começam a ler aquilo. Meus irmãos, nós só precisamos, eu vi um autor falando, escrito um dia desses, né? Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Sabe por quê? Porque essa autoajuda Deus já nos deu através de Jesus. Nós precisamos depender dele, nós não somos autores de nada, a nossa vida é dele. Nós não temos capacidade, meus queridos, de acrescentar nada à nossa existência, a nossa vida é do Senhor. Nós não temos capacidade por nós mesmos de fazer qualquer coisa. Mas se fazer uma programação, uma reprogramação mental, estava assistindo uma série de vídeos essa semana de um curso, né? Ensinando sobre a questão do sono, até bem interessante as abordagens, mas no final ele entra num processo ali de reprogramação da mente da pessoa, porque eles entendem que reprogramar a mente da pessoa vai produzir nela uma qualidade de vida melhor, ou seja, a pessoa quer uma solução sem que ela tenha que colocar Deus no centro da vida dela, por isso ela é triste. Por isso você participa de congressos, de eventos, lê livros, vai numa igreja, ouve uma palavra de autoajuda para você, mas se você não ouvir o Evangelho, se você não ouvir a palavra de Deus, o Evangelho da sua salvação, você vai continuar doente. Sua emoção, o seu corpo continua doente, porque a Bíblia diz que o poder curador está na palavra de Deus. E o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo nos ensina, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela não vem através de uma autoajuda. A fé não vem através de uma quantidade de textos que eu leio. Esses textos são bons, são interessantes. A fé não vem através de uma quantidade de vídeos que eu assisto. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. É a palavra de Deus, meus irmãos. É a palavra que cura, que transforma. É a palavra que faz com que a sua fé seja restaurada e você passe a morar com o Senhor todos os dias da sua vida, viver com o Senhor, e aí Ele, fazendo parte do íntimo do seu ser, Ele pode então transformar todas as suas emoções e todo o seu corpo. Por que você acha que Paulo fala lá que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Por isso Paulo fala também que os membros do nosso corpo é para serem consagrados ao Senhor. Mas nós só fazemos isso quando Jesus está lá no centro da nossa vida. Ele é o Espírito habitando em nós. Quando Ele está em nós, lá no íntimo do nosso ser, é que nós conseguimos entender que nós não somos nossos mesmos, não pertencemos a nós mesmos. Só aí que nós vamos entender o quanto nós precisamos dessa presença viva, manifesta de Jesus dentro de nós. Precisamos tirar da nossa vida todos os outros deuses que nós colocamos e ali entronizar Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para que Ele possa então produzir essa mudança em nós. Aí sim, a partir desse momento, nós vamos entender a questão do que é ter a salvação em Jesus. Aí nós obtivemos a salvação, depois nós temos a certeza da salvação, a segurança da salvação, melhor dizendo. Essa segurança se baseia no fato de que Jesus mesmo nos deixou essa segurança. Ele disse que as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu não abandono, elas estão comigo, estarei com eles todos os dias. Então o Senhor está sempre dizendo isso para nós. E depois a Bíblia vai nos dizer então, nós precisamos ter, essa nossa salvação precisa expressar alegria. Tem gente que acha que depois que foi salvo, que foi para a igreja, se torna uma pessoa amargurada, emburrada. Não, meus irmãos. A Bíblia diz que quando Jesus viesse, Jesus seria a alegria dos homens.
Ele é a alegria dos homens. Se ele é a alegria dos homens, se ele é a sua alegria, então você não pode viver uma vida amargurada. Às vezes você olha para a pessoa, vem, ela senta no banco da igreja, né? Você olha para ela, ela está tão empurrada, né? Você tenta se aproximar dela, está sempre arredia, sempre fugindo, né? Você dá bom dia, ela ignora. Às vezes entra aquela questão, né? Bom dia por quê? Porque, meus irmãos, se Jesus não é o centro da sua vida, você tem uma religião dentro de você. Se a sua vida com Deus é uma religião, então você vai ser uma pessoa realmente amargurada. Não pode ser uma religião, não pode ser o templo que você reúne nele. Porque o templo está fechado, a igreja está fechada. Não, eu repito com você, a igreja está fechada, o templo está. Mas então não tem razão de ser. Espera aí, a sua razão de ser é Jesus, não é o local. Quando Jesus estava com os discípulos ali no templo, lembram disso? Eu falei sobre isso há poucas semanas atrás aqui na igreja, né? Quando Jesus estava lá no templo com os seus discípulos, eles ficaram admirados com aquela construção. Senhor, mas que pedras maravilhosas, que acabamento, um templo majestoso, ouro espalhado em todos os lugares, nos encontros entre as pedras onde o templo fora colocado, ali havia um revestimento de ouro, era coisa assim, muito encantadora. E eles estavam impressionados. E Jesus disse: olha, esse templo aqui, não vai ficar pedra sobre pedra nele que não seja derrubado. Anos depois, um imperador chamado Tito, ele invade Jerusalém e ali destrói aquele templo. Eles rasparam até o ouro que estava entre aquelas pedras, levaram tudo foi destruído. Cumpriu-se a palavra de Jesus, meus queridos, porque o templo ele vai ficar. De que Jesus voltar, ele não vai levar a igreja batista que está reunida aqui nesse lugar, ou a igreja presbiteriana, ou a igreja ABC, não. Igreja tradicional, igreja pentecostal, não vai levar, não. Ele não vai levar a placa da sua igreja, não. Ele vai levar você. Ele vai levar você. Se você tem a certeza da sua salvação e tem a segurança da salvação, é você quem vai com ele para o céu. Somos nós que um dia confessamos Jesus como Salvador, é que vamos com ele para o céu. Isso aqui vai ficar aqui. Pedro fala que no final dos tempos isso vai ser destruído, os elementos ardendo vão se desfazer, fogo vai consumir tudo, né? E o Senhor providenciará então, como Jesus disse, novos céus e nova terra. Então, meus queridos, nós temos então aí o ensinamento do Senhor. Agora, a salvação, ela não pode ser somente isso, tem mais alguma coisa maior na alegria, na salvação. Precisamos ser alegres com a nossa salvação. Uma das coisas que Davi questionou com Deus depois do seu pecado com Batseba e dele cometer também aquele assassinato, do marido de Batseba, né? Então, aquela série de coisas que veio, o Senhor manda o profeta Natan para repreender Davi, lá em 1 Samuel capítulo 11. Então, quando isso acontece, Davi então vai diante de Deus e vai orar ao Senhor. E na sua oração, no Salmo 51, versículo 12, ele diz assim: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Ou seja, ele tinha perdido, meu querido. Davi tinha perdido a alegria da sua salvação. Ele fala no Salmo 32 que ele viveu um momento de tantas angústias, né, que ele se tornou uma pessoa mal-humorada, porque ele perdeu a alegria da salvação. O seu humor se tornou em sequidão de estio, que diz lá algumas versões. Seus ossos envelheceram, sentia dores no corpo para todo lado, os seus ossos no corpo para todo lado. Isso porque ele perdeu a alegria da salvação. Se você não deixar Jesus habitar no centro da nossa vida, você perde a alegria da salvação. E Davi pede, a primeira coisa que Davi pede ao Senhor é isso: Senhor, eu quero ter de volta a alegria da salvação. Meu querido, quando nós olhamos para uma pessoa na igreja, sem julgamento, sem qualquer outra coisa, completamente emburrada assim, será que essa pessoa já experimentou mesmo a alegria da salvação?
O crente tem que ser uma pessoa alegre, meu querido. Mas nós estamos aqui no templo celebrando ao Senhor, cantando, as pessoas estão com semblantes assim, tão fechados, tão emburrados, tão revoltados até, né? Não cantam, não participam, não se envolvem no culto, não celebram. A vida do cristão é vida de celebração. Uma das características do povo de Deus, quando ia ao templo, estava no salmista seguinte, que dizia o seguinte, esqueci, Salmo 133, vamos lá, ou melhor, 122, né? Deu um apagão aqui, tá? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ir à casa do Senhor para eles era motivo de alegria, meus queridos. Estar na presença de Deus junto com os seus irmãos é motivo de alegria, não é castigo, não. Estar na igreja não é uma obrigação, não, é alegria. Aquilo que você faz com alegria, você faz muito melhor. Salomão disse: um coração alegre aformoseia o rosto, né? Quem é alegre nunca é feio. A feiura está na tristeza. Pessoa triste, ela é feia, se torna feia. É o que diz Salomão. O coração alegre, ele faz o rosto se tornar bonito. Tão bom, né, a gente olhar para a pessoa e ver aquele sorriso estampado no seu rosto, né? Aquela felicidade estampada. Mesmo hoje você não podendo ficar com o rosto descoberto por causa do uso das máscaras, mas você está sorrindo com os olhos. Deus está nos mostrando nesse tempo que nós temos outras formas de sorrir além dos nossos lábios, meus irmãos. Nós sorrimos com os nossos olhos, as pessoas olham para os nossos olhos e veem que nós estamos sorrindo, nós estamos felizes. Sabe por quê? Jesus disse que os olhos são a luz, a candeia da alma. Aquilo que está na sua alma você expressa nos seus olhos. Se há luz no seu corpo, se Jesus, a luz do mundo, está no seu corpo, todo o corpo será contaminado por essa luz e os seus olhos vão expressar esta alegria. Então você precisa ser alegre. Está triste com alguma coisa? Clame ao Senhor, fale com Ele: Senhor, tira essa tristeza do meu coração. Alguma coisa está gerando uma angústia na sua vida? Pede ao Senhor: Senhor, tira essa angústia, tira essa tristeza, tira esse mal da minha vida. Traz de volta, Senhor, a alegria da salvação. A pessoa pensa o seguinte: não, mas eu não perdi a alegria da salvação, eu perdi a alegria por causa de problemas que enfrento. Espera aí, onde está o poder libertador de Jesus? Você enfrentar problemas não tira de você a alegria de viver com as pessoas, de expressar alegria com as pessoas. Às vezes você briga com a mulher, com filhos, entende? Chega num encontro que você vai, ou seja, num encontro na casa, ou no seu trabalho mesmo, ou vem para a igreja e saiu de casa brigado, fica aquela coisa assim tão terrível, né? Quem nunca teve essa experiência, né? Mas Jesus diz o seguinte: olha, na presença do Senhor nós temos que ter alegria. Não podemos, meus irmãos. Nós estamos diante daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu na cruz, morreu a nossa morte, aquele que derramou lágrimas de sangue no Getsêmani por nós, aquele que sofreu em nosso lugar na cruz do Calvário para transformar a nossa vida e nos dar a alegria da salvação. Agora nós vamos deixar que um problema terreno que um dia vai ficar aqui, ele afete a nossa alegria com o Senhor? Não podemos, meus queridos, de forma alguma. Precisamos, meus queridos, estar sempre alegres. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Diz a palavra do Senhor. A alegria precisa estar estampada em nossa vida. Se nós somos salvos, o salvo tem que ser uma pessoa alegre. Vejam o que aconteceu com os discípulos, apóstolos. Eles eram perseguidos, foram presos, açoitados. Quando eram libertados, eles sentiam-se alegres pelo privilégio de sofrer pelo nome de Jesus.
Quantos cristãos foram levados à morte, à arena, comida por leões famintos, mas não negaram a Jesus, mantiveram a alegria da salvação mesmo diante da morte. Vivemos hoje esse tempo de pandemia, a gente vê quantas pessoas estão aí desesperadas, e realmente a gente tem que preocupar, temos que fazer a nossa parte da prevenção. Essa prevenção, ela pode se dar de várias formas, né? Então, fazer essa prevenção, mas nós não podemos deixar que essa situação tire a nossa alegria da salvação. Precisamos, meus irmãos, entender que essas coisas que estão acontecendo, Jesus disse em Mateus 24, isso ainda não é o fim. Ele fala que haveria pestes. Isso, ele fala, ainda não é o fim, é princípio de dores, não é o fim. Então não acha que essa pandemia é o fim, não é não, meus irmãos, é princípio de dores. Se você viver mais tempo, se nós vivermos mais tempo, nós vamos ver coisas muito piores. Às vezes tem que orar pelas autoridades, é nosso dever, e as pessoas acham que nós vamos, pela oração, nós vamos mudar o sistema deste mundo. Não, meus irmãos, isso é cumprimento profético. Nós temos que orar pela paz, para que haja paz em nosso coração, mas as coisas, não podemos esperar coisas melhores não, porque senão a palavra de Deus não se cumpriria em Mateus capítulo 24, quando Jesus fala sobre o sermão profético. As coisas vão acontecer mesmo, mas nós temos que orar para que, o Senhor diz o seguinte, que nós precisamos orar para que nesse momento dessas coisas acontecerem, nós não estejamos despreparados. Nós temos que estar prontos para essas coisas acontecerem. E não nos deixar nos perder nesse tempo de angústias. Eu disse semana passada que daqui a algumas semanas eu vou trazer uma abordagem a partir de Mateus capítulo 24, não sei se de manhã ou à noite, mas eu vou trazer algumas abordagens sobre isso. Então, meus irmãos, a gente precisa ter essa convicção de quem nós somos, para que nós tenhamos então essa alegria da salvação que aqui Davi pede para o Senhor não tirar dele. Ou melhor, ele pede para que o Senhor possa devolver, que ele já tinha perdido, não foi Deus que tirou, ele perdeu por causa do seu pecado. O pecado é uma das formas que rouba a nossa alegria. O pecado é uma forma que o diabo utiliza para roubar a nossa alegria, tirar a alegria do nosso coração, meus queridos. Então nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Davi só foi restaurado para se tornar o homem segundo o coração de Deus, quando ele então reconhece o seu pecado, quando ele confessa o seu pecado, quando a sua vida é restaurada, ele vai se tornar então um homem segundo o coração de Deus. Não importa o que você fez, se Jesus assume o centro da sua vida, ele vai fazer um novo na sua vida, e o novo, ele transforma você em filho de Deus, alguém que agora passa a ter a semelhança de Deus no seu coração, restaurada. Meus queridos, que nós possamos entender esse recado do Senhor desta manhã. Hoje pela manhã nós estamos tratando da alegria da salvação, e a gente ainda vai continuar um pouquinho mais no domingo que vem pela manhã, às 10 horas, falando ainda sobre a alegria da salvação. Mas hoje à noite, na live de hoje à noite, às 19 horas, eu quero tratar sobre um outro tema. Ontem, o Hélio nos lembrou lá que foi o dia da felicidade. O Hélio lembrou lá no grupo, né? Hoje à noite eu quero falar um pouquinho com você sobre felicidade. O que é felicidade para você? O que é felicidade dentro dos princípios de Deus para a nossa vida? E eu quero te ajudar a entender se você é uma pessoa feliz ou não. Lembrar que felicidade independe das circunstâncias, mas precisamos entender que alegria e felicidade são duas coisas fundamentais para termos uma vida de testemunho. Pessoas olhem para nós e vejam que nós somos felizes e somos alegres. Duas coisas que se completam, duas coisas diferentes, mas se completam. Bom, então hoje à noite a gente vai falar sobre um pouco a respeito desse tema. Então,
eu quero te convidar para estar hoje às 19 horas, já está ligado aí, 19 horas a gente entra e a gente tem uma palavra especial para você, o seu coração nesta noite, tá bom? Então que você possa ter entendido o recado do Senhor para a sua vida nesta manhã, você possa realmente estar vivendo esse propósito de Deus para a sua vida, que você seja mesmo uma pessoa alegre. Não deixe que nada roube a sua alegria em circunstância, em tempo algum. Seja alegre, porque Jesus conquistou por você na cruz do Calvário a sua vida. Jesus conquistou a sua salvação. Jesus morreu a sua morte para que você se torne então uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Seja alegre, seja feliz em Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê esse pleno entendimento nesta manhã de Jesus na sua vida e viva feliz, seja feliz em Jesus Cristo todos os dias da sua vida. Então, eu quero orar com você agora nesse momento. Depois eu volto aqui para nós terminarmos nosso encontro desta manhã, trazendo algumas orientações que são cruciais para a sua vida, tá bom? E para cada um de nós, no nosso dia a dia. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor agora para que Ele possa entrar no nosso coração, assumir o trono, assumir o lugar no nosso coração. Vamos pedir ao Senhor para que Ele possa transformar a nossa vida, para que onde está havendo a tristeza, Ele transforme em alegria, onde houver pranto, que Ele console-nos e transforme o pranto em alegria, em prazer na presença do Senhor. Vamos orar para que o Senhor possa produzir algo novo na nossa vida nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui com essas pessoas que estão junto conosco agora ao vivo, aqui participando desse momento, e pedimos, Deus, a bênção do Senhor por elas, pedimos a bênção do Senhor por aqueles que estarão acompanhando também esse vídeo através das publicações posteriores. Pai, que cada um seja alcançado por essa graça salvadora de Jesus. Deus, se alguém não tem colocado ainda Jesus na parte íntima, interior do seu ser, o seu espírito ainda não pertence ao Senhor, que agora pela fé, Senhor Deus, ele possa estar recebendo Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Que o Senhor Jesus possa agora entrar nesta mente, transformar esse coração, transformar esta vida, fazer habitação no espírito dessa pessoa, para que todo o seu ser seja transformado, alma e espírito sejam sarados pelo poder da Tua presença, Pai. Tira, Deus, a tristeza, traz alegria, Pai. Alegria que o Senhor disse que ela é o fruto do Espírito, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor, estando dentro de nós, que Ele produza esta alegria em nosso coração, Pai, todos os dias da nossa vida. Deus, não nos deixe negar o Teu nome por causa de situações que nos cercam no dia a dia, que são passageiras. Nos ajude, ó Deus, a honrar o Teu nome a cada dia, através da Tua presença em nós. Que as pessoas possam olhar em nós e ver Jesus vivo, não o Jesus lá no túmulo, mas o Jesus ressurreto, que está em nosso coração e traz alegria em nosso ser. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa ser também entronizado agora. O Senhor morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, e através do Espírito Santo o Senhor habita em nós, habita em nosso espírito. Vem, Senhor, penetrar em nosso ser, em cada pessoa nesta manhã, para que ela possa ter um dia de vitórias, um dia de alegria e uma vida de alegria na presença do Senhor, Pai. E todo espírito de tristeza, de mau humor, possa ser retirado desta vida, Pai, que haja somente alegria, porque o Senhor Jesus é a nossa alegria, Pai, em nome de Jesus.
penetra no nosso coração, entra no íntimo do nosso ser. Deus, que a Tua presença em nós possa nos guardar, nos proteger de todo o mal que nos cerca. O Senhor esteja conosco onde quer que nós formos, todos os dias. Que a presença do Senhor seja real em nós, conforme o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. O Senhor permaneça conosco, nos trazendo vida, paz e realização. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Nós entregamos agora esta vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor pela sua vida, por você que está aí acompanhando com a gente esse tempo todo. Eu vou falar alguns nomes aqui. Se eu não falar o seu, dá um oi lá embaixo para me ver que você está aqui também, tá bom? Maurício Dias, a Sônia está aqui com a gente. A Lurdinha, Maria Lourdes Santos Oliveira também está aqui com a gente, junto com o pastor José Walter, né, que também está participando com a gente também. Muito bem, um minuto aqui. Pastor Gilson, Deus abençoe, meu querido, a sua vida. Deus abençoe a vida dos irmãos aí, bairro Águas Claras também. Irmão Francisco Jesus Rocha, glória a Deus, meu irmão, nossa prima, né, Nigo, Deus abençoe sua vida também. Sueli Teixeira está lá assistindo com a irmã Cossete, José, as irmãs, todo mundo lá, né, juntos, né. Minu Teixeira está aqui participando, pastor Gessé, pastor lá da igreja de Águas Claras, Deus abençoe. Muito bem. Muitos irmãos dando aqui o seu retorno aqui para nós, irmã Enéas também com a gente aqui. Muito bem, se eu saltei alguém aqui, tem outras pessoas que eu estou vendo aqui pelas imagens, mas a visão não ajuda muito a identificar muito claramente, mas eu tenho aqui, eu vejo a Fátima aqui, né, e outras pessoas que eu consigo vê-las aqui com a gente, né? Então que o Senhor seja glorificado através da sua vida, meu querido. Que o Senhor possa te sustentar e te dar esse fruto do Espírito, né, que é a alegria. Muito bem, hoje, conforme eu disse para vocês, mais tarde, 19 horas, nós vamos permanecer online até, o decreto vale até, parece, dia 1º, né? Então nós vamos ver como vai ficar depois do dia 1º, para nós definirmos, né, os nossos planos, as nossas metas, a partir desse nosso regresso, tá bom? Dani, está aí, né? Um abraço para você, viu? Outra coisa, meus queridos, isso aí aqui já é um recado mais direto aos membros da igreja, né? Tenho orientado aos irmãos que nesse tempo de pandemia, que a gente está podendo reunir, né, durante essas semanas, nós precisamos da cooperação dos irmãos. Muitos irmãos, graças a Deus, meus irmãos, que muitos irmãos estão sendo fiéis, estão enviando suas contribuições, seus dízimos, porque a igreja não tem outra fonte de renda, né? Não tem ajuda de governo, nem nenhum outro órgão, ela é mantida única e exclusivamente com os dízimos e oferta dos irmãos, né? Então, a gente precisa dessa fidelidade de vocês, né? Nós temos a opção, você tem a opção de depositar o seu dinheiro ali através do Banco Santander, pode transferir através do Pix, né, que é o CNPJ da igreja, que eu posso mandar para você se você ainda não tem. No informativo que você que é membro da igreja recebe, tem lá o CNPJ da igreja, tá bom? Então, você que está no grupo de WhatsApp da igreja, quando eu receber o informativo, você tem lá o Pix da igreja, que é o CNPJ, tá bom? Você pode fazer a transferência. Se você não quer fazer dessa forma, quer entregar os valores, só entrar em contato conosco, nós vamos providenciar uma forma para você fazer. Você pode deixar aqui na igreja, você pode, a gente vê uma forma aí, se você não pode vir, te dá um jeito de pedir alguém para pegar, mas nós precisamos cumprir os nossos compromissos financeiros, tá bom? Honrar todos eles, e eu agradeço, louvo muito a Deus pela vida dos irmãos, pela fidelidade que os irmãos estão tendo nesse período difícil também, tá bom? Então continue sendo fiel ao Senhor, né? Fiel no pouco, Ele vai produzir muito mais na sua vida, né? Então, é a soma dos nossos esforços que vai nos fazer, então,
alcançar os nossos resultados, né? Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa te abençoar, te dar condições para não se ausentar nesse momento, tá bom? Muito bem, então, meus irmãos, esse é um lembrete especial para os membros da igreja, tá bom? Terça-feira nós temos uma outra live que é o momento de oração. Nós temos também aqui a Tânia, está aqui com a gente, né? A Tati também está por aí, né? É vista ela por aí também, Tânia, e quem mais que está ali? O Éder, né? Está ali com a gente também, firme, forte aí, graças a Deus, né? Nosso irmão Éder está se recuperando depois de um momento difícil, né? Éder passou momentos difíceis aí com Covid, Vandelúcia também. Vandelúcia foi mais ameno, né? O problema, mas não deixa de ser uma preocupação. O Éder um pouquinho mais grave, mas graças a Deus nem internado ele ficou. O Senhor restaurou ele em casa mesmo, né, através da medicação, e já está quase em condições de retomar as atividades totais, né? Em nome de Jesus ele vai voltar a ficar 100%, né? Então oramos para que o Senhor possa abençoar a vida do nosso amado irmão, da sua esposa, sua cunhada também que esteve acometida, né? Então eu pedido para vocês, tá? Evitem as aglomerações, se cuidem. Nós não estamos reunindo, a ordem municipal para que não haja mesmo aglomerações, então vamos evitar essas aglomerações e ajudar a cuidar do nosso corpo, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar dele, não é isso? Temos que cuidar dele, e o cuidado passa por essas recomendações médicas, né? Então vamos cuidar e assim nós podemos estar junto mais tempo, né? Porque eu preciso de vocês bem, para que depois que passar esse período a gente possa continuar tendo esse pastoreio próximo de vocês, perto de vocês. Agora a gente está tendo esse pastoreio via rede social, telefone, essas coisas, mas eu espero em Deus que a gente possa voltar a tê-lo rapidamente, estando com vocês, face a face com vocês, tá bom? Deus possa os abençoar grandemente. Foi uma alegria muito grande nesta manhã estarmos juntos. Hoje tivemos uma representação bastante expressiva, né, da igreja participando, né, agora pela manhã, e te peço que você continue, tá bom, participando dos nossos encontros online por enquanto, tá bom? Deus te abençoe e te guarde. Fique com Deus. Tenha um almoço abençoado pelo Senhor, um dia abençoado pelo Senhor, que sua vida seja o reflexo da glória de Deus. Seja feliz, seja alegre. Jesus morreu, ressuscitou e vive no seu coração. Amém? Grande abraço para todos vocês. Alguém que eu não tenha falado o nome, que eu não consegui mesmo ver aqui, então no próximo encontro fala um oi lá para mim, que aí eu consigo ver, tá bom? Então que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Grande abraço, até mais tarde.
seguimos a tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a pele, o teu sangue nos torna Senhor. Mais que a neve, mais que a neve, se nesse sangue